Se eu te perguntasse qual é o torneio mais difícil disputado na América do Sul, se você disse Libertadores, você está absolutamente certo. A Libertadores é conhecida mundialmente, sendo uma das mais prestigiadas e disputadas do futebol do mundial. Porém, teve 7 times que ganharam de forma invicta. Você sabia disso? Não, né? Então vem comigo para você saber mais. Você está no Futebol Vivo, meu querido. Sejam bem-vindos. A Copa Libertadores foi organizada pela Conmebol desde o ano de 1960, primeiramente chamado de Copa dos Campeões da América. Já foram realizados 62 torneios e apenas 7 times conseguiram a grande façanha de ganhar de forma invicta. Você também pode conseguir uma grande façanha, jogador caro, que é deixando seu like. Fuzila o like sem dó. Peñarol, 1960. O time do Uruguai já de cara ganhou de forma invicta no primeiro torneio. Esse torneio só teve apenas 7 participantes. E o representante do Brasil foi o Bahia, que ganhou o Campeonato Brasileiro de 1959. Na semifinal, o Peñarol pegou o São Lourenço da Argentina. O primeiro jogo foi 1-1, o segundo jogo foi 0-0. E no jogo de desempate, o Peñarol ganhou de 2-0. A grande final foi disputada entre Peñarol e Olímpia do Paraguai. O primeiro jogo, o Peñarol ganhou de 1-0 e o segundo jogo deu um empate de 1-1, fazendo assim o Peñarol primeiro campeão sem perder nenhum jogo. Santos, 1963. Em 1963, Santos de Pelé estava impossível e ganhando tudo. Nesse ano tivemos 2 representantes do Brasil, o Santos, que ganhou a Libertadores, e o Brasileiro de 1962, e o Botafogo, que foi vice-campeão brasileiro de 1962. Nessa edição tivemos um total de 9 times. Santos e Boca Juniors eram os favoritos para o título, e eles fizeram a grande final. Boca Juniors passou pelo Peñarol, ganhando os 2 jogos, de 2-1 e depois de 1-0. Já o Santos de Pelé passou pelo Botafogo. O primeiro jogo deu um empate entre 1-1 e o segundo jogo o Santos deitou, marcando 4-0. Na grande final, o Santos meteu 3-2 no Maracanã. E no jogo de volta, na Argentina, Santos não ligou muito para os donos da casa e ganhou de 2-1 em plena Bomboneira. Coutinho marcando aos 50 minutos e Pelé fechando o caixão marcando aos 82 minutos. E logo na terceira edição, já temos o primeiro brasileiro que ganhou de forma invicta. Parabéns, Santos. Independente, 1964. Não apenas ter ganhado de forma invicta nesse ano, ele é atualmente o time que mais ganhou o torneio, ele tem 7 taças no total. Um ano depois de Santos ganhar de forma invicta, foi a vez de Independente realizar o feito. Nessa edição tivemos 11 times e 2 representantes, sendo Santos e Bahia. Santos e Independente fizeram um jogo na semifinal, com cara de final, porque qualquer um que passasse nesse jogo tinha tudo para erguer a taça. Num jogo eletrizante, o Independente não teve medo do Santos de Pelé e ganhou no Maracanã por 3-2. E em casa ganhou novamente por 2-1, fazendo a final com o Nacional do Uruguai. Porém, o jogo da final foi bem difícil. Na casa do Nacional, deu um empate de 0-0. E na casa do Independente, ele ganhou magrinho de 1-0, com um gol de Mário Rodrigues aos 31 minutos. Sendo assim um terceiro time a ganhar sem saber o que é perder. Estudiantes, 1969 e 1970. O que dizer desse super time? Os feitos de Estudiantes será muito difícil de outro time realizar. Não, ele só ganhou 3 campeonatos em sequência, 1968, 69 e 70, como os 2 últimos foram de forma invicta. Em 1969 teve 17 participantes, uma curiosidade. Brasil e Argentina não inscreveram times do país, pois teve divergências no calendário, pois os campeonatos que selecionavam os times para a Libertadores estavam atrasados, e o Estudiantes da Argentina só participou porque ele já tinha ganhado a Libertadores do ano seguinte e já tinha a vaga garantida. Na semifinal de 1969, Estudiantes não deu chance para a Universidade Católica do Chile. Passou o carro sem dó, ganhando de 3-1 na casa deles, e no jogo de volta, novamente 3-1. Na final, foi entre Nacional e Estudiantes. Estudiantes ganhou muito bem de 1-0 na casa do adversário. Isso já é uma goleada, né? E no jogo de volta em casa, ganhou de 2-0. Invicto, sem perder nenhum jogo.
Estudiantes, 1970. Essa edição teve 19 participantes. A Argentina conseguiu se organizar e conseguiu inscrever 3 times para o campeonato, sendo ele o próprio Estudiantes, Boca Juniors e River Plate. Já o Brasil novamente não inscreveu nenhum. A CBF continuou chorando sobre o calendário e ficamos mais um ano sem representantes. Na semifinal, Estudiantes fez um clássico histórico contra o River Plate e simplesmente destruiu nos jogos, ganhando de 1-0 na casa do River e em casa ganhou de 3-1 e foi para a grande final contra o Peñarol do Uruguai, que passou da Universidade do Chile. E você se perguntou, cadê o Boca? Não, o Boca nem chegou na semifinal. Peñarol sempre foi um time muito forte na década de 60 e 70, e dessa vez não foi diferente. Peñarol teve uma campanha melhor do que Estudiantes e teve o benefício de jogar a final em casa. O primeiro jogo, Estudiantes jogou em casa e fez 1-0 marcando a 87 minutos, levando a torcida à loucura com a casa cheia, mais de 40 mil torcedores. Já no segundo jogo, na casa do Peñarol, um jogo frenético, Estudiantes conseguiu segurar o empate por 0-0. Mas teve muitas e muitas chances de a defesa sobressaiu sobre os ataques. Sendo assim, no jogo agregado, Estudiantes ganhou novamente a terceira vez seguida e a segunda vez de forma invicta. Boca Juniors, 1978. Não poderia faltar ele, né? O Boca Juniors é um dos times com mais respeito e moral da competição de toda a história. Atualmente ele tem 6 taças. Nessa edição tivemos 21 participantes, e a nossa nação contou com 2 participantes, que foi o São Paulo, campeão brasileiro de 1977, e Atlético Mineiro, que foi vice. Boca Juniors foi direto para a semifinal, porque um ano antes ele foi campeão da Libertadores. Era composto por 2 chaves com 3 times cada, jogos de ida e volta. O primeiro de cada chave se enfrentava na final, e a primeira chave ficou assim: Boca Juniors com 7 pontos, River Plate 3 pontos e Atlético Mineiro com 2 pontos. A segunda chave, Deportivo Cali 7 pontos, Cerro Porteño 3 pontos, Alianza Lima 2 pontos. Assim, Deportivo da Colômbia e Boca Juniors foi para a grande final. Boca Juniors visitou o Deportivo no primeiro jogo e arrancou um empate de 0-0 na frente de 60 mil torcedores. Já no segundo jogo, em casa em La Bombonera, Boca Juniors passou o carro por cima e fez nada mais nada menos do que 4 gols. Destaque para Perrotti, que marcou 2 gols e se sagrou campeão invicto na frente de 80 mil pessoas. Corinthians, 2012. Depois de 34 anos sem outro time ganhar de forma invicta, foi a vez de Corinthians. Em 2012, ganhou a sua primeira taça do torneio e esperou nada mais nada menos do que 53 anos para se sagrar campeão. Nessa edição tivemos 38 times. O Brasil levou 5 representantes. O próprio Corinthians, que foi campeão do Brasileiro no ano anterior, o Santos, que era campeão atual da Libertadores, e também Vasco, Fluminense, Flamengo e Internacional. Na semifinal, o Corinthians enfrentou o Santos e o Boca, Universidade Católica do Chile. Porém, a semifinal entre Corinthians e Santos estava com cara de final, porque os dois eram favoritos ao título. Quem ganhasse na semifinal tinha grande chance de erguer a taça. Corinthians levou a melhor contra o Santos de Neymar e Ganso, ganhando de 1-0 com um golaço de Sheik em casa. Primeiro jogo, com um golaço do Sheik, Corinthians conseguiu ganhar de 1-0. No segundo jogo, foi 1-1. Neymar abriu o placar e Danilo no segundo tempo empata o jogo, assim levando o Corinthians à final. Na outra semifinal, o Boca ganhou da Universidade Católica. O primeiro jogo ele ganhou de 2-0 e no segundo jogo ele segurou um empate de 0-0. Assim a grande final ficou entre Corinthians e Boca Juniors. Corinthians foi visitar o Boca e tomou 1-0 aos 72 minutos, e Corinthians conseguiu arrancar o empate aos 84 minutos com o gol do estreante Romarinho. Já na casa do Corinthians, o time dominou o Boca Juniors e fez 2-0 com 2 gols de Emerson Sheik, aos 53 minutos e aos 72 minutos, sagrando assim campeão invicto do torneio. Flamengo, 2022. 10 anos depois do título do Corinthians,
Na edição passada foi a vez do Flamengo realizar o feito. Nessa edição tivemos impressionantes 47 times na disputa. O Brasil inscreveu 7, sendo eles Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense, América Mineiro e o próprio Flamengo. Nesse ano, Palmeiras e Flamengo eram os grandes favoritos ao título, com os times milionários e entrosados que eles tinham. Porém, Palmeiras foi surpreendido pelo modesto e aliado time do Atlético Paranaense, que na semifinal ganhou de 1-0 do Palmeiras, e na casa do Palmeiras empatou por 2-2 num jogo eletrizante. Já na outra semifinal, o Flamengo simplesmente destruiu seu adversário, o Vélez da Argentina. O primeiro jogo foi de 4-0 e o segundo jogo de 2-1. A grande final foi entre Flamengo, formado por estrelas, e o time mediano, porém bem organizado, do Atlético Paranaense. A final foi de jogo único, no estádio de Monumental, Guayaquil, Equador. Em um jogo muito difícil e equilibrado, o Flamengo conseguiu ganhar e levar a taça, marcando aos 48 minutos com gol de Gabigol, assim levando a taça sem nenhuma derrota sequer. E então, jogador caro, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu comentário para sempre melhorarmos nossos vídeos. E deixe sua opinião sobre o próximo vídeo que você quer ver. Até a próxima, fui!